Pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início à atividade que a gente denominou Terceira Jornada de Museus Universitários, numa sequência de ações que a rede vem desenvolvendo. O principal propósito dessa atividade, entre outros tantos, é celebrar aí os 20 anos da rede na UFMG, né? A partir de uma ação compartilhada com os espaços da rede, nós construímos essa programação, né? Vamos receber convidados durante os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, culminando em fevereiro com uma celebração dos 20 anos da rede, tá? Então, eu vou passar imediatamente a palavra para a Letícia, coordenadora da rede. Afinal, antes de passar para a condução da Rita, eu gostaria de fazer umas palavrinhas. Não vou me estender agora, mas eu abro a palavra, então, para a professora Sandra. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, Meili, por organizar esse evento. Letícia, como coordenadora da rede de museus. Cumprimento a professora Cláudia, nossa pró-reitora de extensão, professor Fernando Mencarelli, nosso diretor de ação cultural, e todos os presentes aqui. Um prazer estar com vocês. Eu cumprimento a Carolina Vilas Boas, que aqui representa o IBRAM e vai fazer essa conferência de abertura. Muito bom, Carolina, estar aqui conosco. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento público à Carolina pelo apoio que ela tem dado ao UFMG e também a atuação da Andifes. Nós temos desde que mais recente, desde que houve o acidente no museu, a tragédia que nos afetou a todos, no Museu de História Nacional Jardim Botânico. Nós tivemos de imediato o apoio do IBRAM, a Carolina com o presidente Pedro vieram e nos visitaram, e a partir de então nós começamos uma interlocução muito profícua no sentido de fazer uma gestão para que nós possamos fazer uma política para os museus universitários no âmbito da Andifes. Nós fizemos um GT da Andifes, muito encorajado pelas palavras da Carolina, do presidente do IBRAM, e hoje nós temos caminhado muito nessa direção. Então, nesse momento que nós estamos comemorando os 20 anos da rede de museus, é um momento muito importante para nós ter essa ação, estarmos conduzindo essa ação e estarmos tendo esse apoio tão importante do IBRAM e de vários outros órgãos nessa formulação de uma política que seja uma política para os museus, no nosso caso, para os museus das universidades ligadas à Andifes, que é a qual a UFMG pertence. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da minha grande satisfação de estar aqui, agradecer o convite para estar nessa abertura deste evento que vai caminhar para comemorar os 20 anos da rede de museus. Eu me lembro quando estávamos conversando sobre a criação dessa rede, eu sei que a UFMG ela começou isso antes das outras instituições, foi a primeira rede de museus a se constituir como tal no Brasil, num momento muito importante, que realmente era muito incipiente esse conceito de rede, de sistema, e que tem tido um papel muito importante, não só para a UFMG, para todas as nossas instituições no contexto das instituições federais que nós representamos. Então, para mim é uma grande satisfação estar comemorando esses 20 anos da rede de museus. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em redes de cooperações, eu acredito muito nos esforços conjuntos, é por isso que eu me dispus a coordenar esse GT da Andifes, dos museus universitários, porque eu acho que nós temos que construir soluções conjuntas, compartilhadas para uma situação que nós sabemos que não é simples, né? Há 20 anos que nós estamos discutindo a constituição da rede, também as ações no sentido de preservação do nosso patrimônio, de constituição de uma política para os museus da UFMG e também para os museus federais. Então, nós sabemos que são grandes desafios, não apenas com relação às questões econômicas, que são graves o suficientes, nós sabemos disso, né? E são várias outras questões que devem ser pensadas e discutidas, e não há outra
espaço melhor para se fazer essa reflexão, a não ser aqui na rede de museus, com pessoas que estão comprometidas com a política, com a preservação do patrimônio que é da nossa instituição e que é um patrimônio do povo brasileiro também, que são todas essas redes de museus tão importantes e de espaços de cultura tão importantes para a nossa instituição. Então, eu gostaria de agradecer todo o trabalho que os membros da rede têm feito, agradecer muito o trabalho da Letícia e da Cláudia também, que têm sido incansáveis na proposição de sugestões, de conduções, de como nós podemos resolver vários dos problemas sérios que nós temos que conduzir. Então, agradeço muito todo o trabalho delas e me colocar inteiramente à disposição para que nós possamos construir juntos essa política para os nossos museus, para a nossa instituição, que preservar a memória preservar também a nossa instituição e esse patrimônio que é nosso. Eu tenho grandes esperanças, não sei se a Carolina vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que desde o acórdão do TCU, que foi feito logo após o incêndio do Museu Nacional, o acórdão do TCU, de uma certa forma, ele é bom, é um acórdão bom para nós, no sentido de chamar a responsabilidade à União. Isso é um sentimento comum entre todos os reitores das universidades federais, no sentido de que nós nos sentimos um pouco abandonados, digamos assim, com tantas questões a serem resolvidas, questões sérias, questões prediais sérias, questões de preservação de acervos que são extremamente importantes para todos nós e que nós não temos condições, muitas vezes, financeiras ou mesmo estruturais de infraestrutura para resolver. Então, nós nos sentimos muito abandonados e agora nós estamos vendo, pelo menos, a possibilidade de uma luz no fim do túnel, digamos assim, através dessa ação conjunta do GT, que é o GT1, que é coordenado pelo IBRAM, e um outro GT, que é coordenado pela Secretaria de Educação Superior do MEC, com quem nós temos tido um bom relacionamento. Nós já tivemos uma reunião, eu, a reitora da UFRJ, também o presidente da Andifes, já colocamos a demanda para que nós possamos ter uma linha de fomento especificamente para os museus universitários, e foi bem acolhida pelo MEC, então nós esperamos conduzir nesse sentido, a partir desse diagnóstico que foi feito pelo IBRAM. Eu acho que nós estamos num momento importante para delinear essas políticas que para nós são muito importantes. Nós precisamos da cooperação de todos vocês e precisamos muito que vocês nos ajudem a pensar as ações que são essenciais, que são prioritárias. Sabemos que há muito a ser feito, mas ações prioritárias que nós precisamos fazer em curto, médio e longo prazo. Então, essa é a importância da rede, fazer essa construção conjunta para embasar, não é, Cláudia, as políticas que nós teremos que tomar ao longo de todo esse período. Uma política que seja da instituição, que não seja só de um período, mas que seja da instituição daqui para frente, com ações que sejam imediatas, com ações a médio e a longo prazo. Então, com essas palavras, eu parabenizo por esse ciclo de conferências que está sendo organizado pela Letícia e pela Meili. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, principalmente da Carolina, e toda a acolhida, Carolina, ao UFMG e aos museus federais também, e me coloco à disposição de vocês para que a gente possa fazer essa construção de forma conjunta. Então, muito obrigada. Eu retorno a palavra, então, para a Letícia aí, para a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Professora Sandra, obrigada pelas palavras. Acho que elas são palavras muito animadoras, né? Porque a gente sente, sabe o quanto que, que essa gestão está junto de nós, né? No enfrentamento desses desafios, que não são poucos, da rede, né? Eu queria passar, então, a palavra para a reitora, Cláudia Maiorga. Ok, Letícia, muito obrigada. Bem, boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Sandra, nossa reitora. Muito obrigada pela sua presença e também pelas suas palavras. Acho que é muito importante todo o trabalho que você vem realizando, conduzindo, liderando, né, no âmbito da Andifes, para discutir, né, a importância dos museus universitários, de uma política nacional para os museus universitários, né, no nosso país. Então,
muito obrigado pela sua presença. Professora Letícia, professora Meili, né, também quero cumprimentá-las, né, e parabenizá-las, junto com o Marcos e também com o Felipe, que compõem a equipe da Rede de Museus, né, pela organização desse momento. Acho que esse momento é um momento realmente muito especial. 20 anos não são 20 dias, não é isso? Assim, tem uma história construída, mas ainda muitos desafios a percorrer, né? Temos muitos desafios ainda no âmbito da nossa universidade e também do país. Quero cumprimentar também o professor Fernando Mencarelli, diretor de Ação Cultural da nossa universidade, muito bom contar com a sua presença aqui. Quero cumprimentar também a Carolina Vilas Boas, nossa convidada. Carolina, muito obrigada, né, pela sua presença, tenho certeza que a sua apresentação aqui vai ser muito inspiradora para todo o trabalho que a gente vem fazendo também na UFMG. E quero cumprimentar também a Rita, o Gilberto e a Gleides, que estão responsáveis, né? Que são os responsáveis pela organização desse dia de hoje, que também estão aqui presentes. Bem, quero ser muito breve, né? Dizer mesmo da alegria de estar nesse momento. É um ciclo de debates que tem, entre tantos objetivos, como a professora Meili muito bem falou no início do nosso encontro, do nosso evento, tem também um dos objetivos, né, dialogar com algumas reflexões, realizar algumas reflexões que inspirem também a construção da política de museus, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, a ideia, né, e aí cumprimento todos os espaços da rede aqui presentes, a ideia, né, muito bem pensada, muito bem planejada, né? Destaco aí o empenho da professora Meili, do Marcos nessa construção, para, né, motivar um espaço de diálogo, de encontro, de discussão qualificada, projetando uma política de museus para a nossa universidade, né? Acho que quero fazer referência, né, a algo que o professor Fernando Mencarelli, nos nossos diálogos, tem colocado, né, da importância da gente fortalecer esses espaços de diálogo, que certamente vão ter divergências, visões diferentes, mas que é desse encontro, né, desse diálogo, que certamente a gente vai construir algo que esteja, né, à altura da história dessa rede, que é uma história de 20 anos, e também da grandeza da nossa universidade. Então, quero realmente parabenizar. E dizer que, com todos os desafios que estão colocados para as universidades públicas, como a professora Sandra muito bem colocou, nós temos, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão, né, a rede de museus Espaços de Ciência e Cultura está vinculada para a Reitoria de Extensão, mas tem interface com vários outros setores da universidade. Nós temos atuado no sentido de fortalecer, né, institucionalmente a rede, buscando ações de fomento para as ações desenvolvidas pela rede de museus, por meio de editais, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, também trazendo mais para perto a rede de museus da Câmara de Extensão também, que é o órgão deliberativo das políticas de extensão, né? Então, a Câmara de Extensão está cada vez mais envolvida, né, com as questões dos museus e dos espaços de ciência e cultura. Temos também, né, queria muito destacar que no ano de 2018, a UFMG recebeu o 5º Fórum de Museus Universitários, num momento muito difícil, né, onde havia acabado de acontecer o incêndio do Museu Nacional. Então, foi um fórum, né, que trouxe que inclusive teve como um documento final diretrizes, né, para os museus universitários no país, e que eu sei que inspiraram muito da programação e vão inspirar muito da programação que vai ser realizada aqui nesse ciclo de debates. Então, quero desejar, né, uma noite de muitas reflexões, de muitas inspirações para essa tarefa que não é nada simples, né, mas que ela é necessária, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso de forma coletiva e dialogada, que é propor, né, uma política forte, né, porque existem políticas fracas e políticas fortes, uma política forte para os museus e espaços de ciência e cultura na nossa instituição. Então, boa noite a todos e todas, e muito obrigada, Letícia e Meili, por essa oportunidade.
Obrigada, professora Cláudia. São palavras assim animadoras para nós. É muito importante tê-los aqui conosco, você, a reitora, o Mincarelli, porque são diálogos muito importantes que a rede tem que manter para se construir, né? Antes de passar para a Rita, que vai conduzir a mediação aí da palestra da Carolina, eu deixei para cumprimentar a Carolina depois, porque e agradecê-la especialmente, porque eu tenho um carinho muito especial pela Carolina, a gente já se encontrou há um tempo atrás, né, num trabalho em comum. Ela é uma pessoa muito especial, assim, de uma lucidez e de uma lucidez tranquila, e eu tenho certeza que ela vai trazer uma contribuição, assim, significativa para o nosso debate aqui na questão da gestão dos nossos espaços, né? Eu, quando vi que Carolina estava no IBRAM, fiquei muito feliz, assim, né? Apesar dos tempos difíceis, né? Politicamente difíceis, ela é um porto seguro lá no IBRAM, com certeza, junto com outras pessoas, como Eneida, enfim. Então, eu queria te agradecer especialmente, Carolina, por ter aceito esse convite para inaugurar o nosso fórum, né, que hoje é a primeira palestra, terão mais 4 dias aí de eventos. Quero agradecer também a professora Meili por ter se responsabilizado por coordenar esse fórum, né, esse evento, e a professora Rita, o professor Gilberto e a Gleides, né, a professora Gleides, 3 professores que se responsabilizaram por organizar a palestra de hoje, né. Eu queria só terminar dizendo que eu vejo como muito importante a realização dessa terceira jornada. Para além da comemoração dos 20 anos, comemorar é sempre um momento muito importante da gente fazer uma reflexão, né? E me parece que chegamos num ponto que a rede precisa, de fato, refletir sobre si, né? Refletir sobre si e construir, né, uma perspectiva da sua dimensão política. Eu vejo sempre a rede como uma instância de articulação política. Não será, além do compartilhamento de práticas, compartilhamento de alguns saberes, de trocas, é sobretudo uma dimensão política. Então, a meu ver, e sendo uma rede, né, ela sempre está lidando com condições de uma certa precariedade, de alguns equilíbrios, às vezes, desequilibrados, algumas incertezas, isso é próprio das redes, né? Tem momentos mais produtivos, momentos menos produtivos, mas me parece, e eu espero que isso se construa como uma cultura da rede, né? Essa é a terceira jornada, assim como nas jornadas passadas, mas nessa em especial, a gente vem caminhando para tentar construir algo que é muito difícil numa rede, que é delinear uma identidade, ou, né, ainda que seja uma construção contínua, agregando membros tão heterogêneos como esse mosaico que nós estamos vendo aqui na tela. Esse é um grande desafio, né? Essa talvez seja a grande ação política da rede, né? A gente tem desafios muito práticos, a Sandra já falou, a Cláudia também já citou, em relação à gestão de acervos, a gestão dos espaços, a gestão de risco, mas se a gente não constrói, não pactua permanentemente os nossos interesses e objetivos, entendendo as nossas diferenças, né? Entendendo... hoje eu estava até olhando o diagnóstico que a gente fez da rede, a gente vai discutir isso mais tarde, assim, o quanto a gente é diverso e o quanto é desafiante construir uma política em face a essa diversidade. Eu acho que essa é uma situação da UFMG, imagino que Carolina deve estar vendo isso em outras universidades, e acho que talvez o nosso grande desafio seja esse, né? Repactuar, né, os nossos objetivos, os nossos interesses, permanentemente, sabendo das nossas diferenças e, às vezes, diferenças até difíceis de contornar, mas acho que esse é o papel da rede. Seja super bem-vinda, Carolina, eu espero que esse evento seja mais um passo de reaproximação e aproximação, de interlocução, né, da rede de museus, da UFMG com o IBRAM, que, enfim, nós só temos a agradecer a atuação do IBRAM,
esse ano nós tivemos assim um apoio significativo, que a Sandra já mencionou. Então, boa noite a todos. Eu vou passar a palavra para a Rita, agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos, então, dar prosseguimento ao evento. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professora Sandra, professora Cláudia Maiorga, professor Fernando Micarelli, professora Letícia, professora Meili, meu querido Marcos, todos os nossos colegas, coordenadores. Muito bem-vinda, Carolina. Prazer, né, tê-la aqui. Foi muito... Carolina aceitou de imediato ao convite, né, e eu queria chamar a atenção para isso, né, de imediato e com prazer. Então, a gente está muito feliz de você estar aqui, Carolina, porque 20 anos da rede é algo que é muito importante ser comemorado, porque significa 20 anos de construção, né? A gente começou, acho que do grupo que começou só tem eu e Gilberto aqui, né? Então, o Centro de Memória da Educação Física também, né? Mais ou menos viu nascer. Então, é muito bom ver essa tela cheia de coordenadores, né? De pessoas que se juntaram a esse esforço de uma rede. E a gente está aqui, esse grupo, com 20 anos e com uma representante do IBRAM, para nos alentar, para, né, dar umas ideias e a gente pensar melhor sobre gestão e patrimônio. Eu queria apresentar a Carolina. Ela é Carolina Vasconcelos Vilas Boas, ela é formada em História, né, ela é bacharel em História pela USP, e ela é diretora de processos museais do IBRAM. E eu acho que tem algumas iniciativas que a Carolina está envolvida que são muito interessantes. Outro dia eu estava passeando pelo Saber Museu, que bom aquilo, né? É um site cheio de cursos, né? Muito preocupado com a capacitação. Eu acho que esse é um problema sério, né, dos museus, principalmente os museus universitários, em que as pessoas acabam chegando nos museus por uma preocupação com patrimônio, mas a grande maioria não tem a formação. Esse é um problema, né, que a gente tem na rede. Então, eu gostei muito, eu queria te parabenizar de imediato, tá, pela iniciativa do Saber Museu, que é muito legal. Eu não queria tomar muito tempo, não, porque eu acho importante a sua fala. Eu só queria chamar a atenção dos meus colegas, eles estão por aí nessas janelinhas fechadas, que é o Gilberto e a Gleides, né, que é a equipe que ficou responsável por esse primeiro encontro, tá? Carolina, fica à vontade, tá? Mais uma vez um prazer enorme tê-la aqui, tá? Boa noite a todos, boa noite, reitora Sandra, boa noite, professora Letícia, professora Cláudia, professor Fernando, Rita, obrigada pelas palavras. Primeiro, queria agradecer especialmente a apresentação da professora Letícia e dizer que acho que nem sou merecedora de tantos elogios, mas mesmo assim eu agradeço muito e acho que para mim a passagem pelo IBRAM é uma oportunidade de olhar os museus sobre outros ângulos. Eu trabalho no campo desde a graduação, quando depois fiz especialização em museologia e já atuo na área desde 2003. Então, um pouco junto com essa trajetória da rede, também a minha trajetória no universo da museologia, na concepção de projetos de exposição, desenvolvimento de planejamentos estratégicos, planos museológicos. Então, tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil e ter dimensão da diversidade, né? Quando a gente fala no campo museológico, que a gente está falando de universos bastante distintos e principalmente a grande miríade de museus municipais, museus universitários, museus históricos. Então, nós temos aí um universo bastante diverso e daí uma grande dificuldade em se traçar uma linha de política pública única ou que venha a regular de maneira igual esses museus, né? Então, acho que essa é uma das discussões que a gente tem tido no grupo do GT de Museus Federais, que a professora Sandra citou,
E acho que essa é a tônica de todo mundo que se debruça sobre o universo museológico, porque a gente, quando fala dessa vontade de memória, né, que eu acho que foi um termo utilizado no momento de formulação da Política Nacional de Museus e da criação do IBRAM, essa vontade de memória e patrimônio, ela se manifesta de maneiras muito distintas e ela merece um olhar também distinto para poder ser justo, poder ser isonômico, porque senão a gente não consegue atingir esses museus da mesma maneira, de maneira correta. Então, eu queria agradecer o convite, dizer da minha grande admiração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já tive inúmeras oportunidades de interagir com colegas, tenho amigos que se tornaram professores da universidade. Acho que a universidade é um dos lugares aí hoje que a gente tem lugares seguros para a gente discutir questões incertas, para a gente ter um espaço de diálogo. Acho que esse é o lugar da universidade, acho que por isso nosso dever de ofício de garantir que os museus tenham espaços dentro das nossas universidades, porque as universidades elas são locais de produção de conhecimento, de extensão e também de preservação do patrimônio, não só dessas memórias locais, que são as memórias das próprias universidades, mas também as memórias nacionais. E por que não, né? As universidades guardam também memórias importantes para a história da humanidade, assim como na produção de conhecimento. Essa ideia do local e do universal, ela convive dentro da universidade, talvez como em nenhum outro espaço das nossas sociedades. E a gente tem que garantir que as universidades sejam diversas e que caibam também os museus nelas. O desafio, né, nessa conferência, como eu estava dizendo antes, no comecinho, quando a gente ainda estava num grupo menor, a minha ideia não é fazer uma conferência no sentido estrito da palavra, mas da gente poder promover um diálogo, de trazer algumas questões que eu acho que cabe a gente refletir quando pensa em planejamento estratégico. Esse foi o desafio, né? Acho que depois de 20 anos, como a professora Letícia colocou, a gente carece de um balanço do que aconteceu nesses 20 anos, e acho que esses 20 anos da rede são 20 anos bastante emblemáticos quando a gente vai pensar na museologia e na cultura mesmo, né? De tudo que aconteceu na cultura do nosso país. Desde 2000 até aqui, a gente tem a formulação do Plano Nacional de Cultura, a Política Nacional de Museus, a criação do Estatuto Brasileiro de Museus, a criação do IBRAM e todos os decretos decorrentes da criação do IBRAM. Então, tem toda uma legislação em torno do campo que não existia no momento de criação da rede e que passou a existir como a rede, como um organismo vivo e sistêmico, se relaciona com esse cosmos maior da legislação museológica que se criou no país. Então, acho que bem como vocês colocaram todos nas falas, esse organismo por vezes está mais próximo dessa célula máter e por vezes mais distante, como acho que é natural também dessa relação de rede, que não é uma relação hierárquica, né? Acho que o que qualifica as redes e os sistemas são relações horizontais, e a gente precisa aprender a trabalhar na horizontalidade. A gente precisa aprender a trabalhar com políticas de fato participativas. Esse é um grande desafio. Acho que a Política Nacional de Museus, ela nasce com uma participação grande da área, mas o quanto é difícil manter essa participação ativa e constante, perene, porque ela depende de um esforço de todos os lados e os atores mudam, as forças políticas mudam. Então, acho que o desafio de um planejamento estratégico é criar esteiras, caminhos para que essas redes, elas sejam sólidas o suficiente para continuar esses cursos, independente das pessoas. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei a implementação de um museu em Medellín. E acho que, não sei o quanto vocês conhecem da história da Colômbia, mas a Colômbia passou por uma transformação bastante pautada na cultura, em especial Medellín, que todo o plano de desenvolvimento urbano e local passa por um investimento maciço em cultura. E lá a ideia desse investimento não tratou as instituições culturais, em especial as redes de biblioteca, mas também se estendeu para os museus, como âncoras para esse desenvolvimento, mas se pensou num projeto integrado. Então, eu acho que o que falta aos nossos planejamentos estratégicos, muitas vezes, é justamente essa integração.
a gente fica imaginando que uma instituição vai ser a âncora, vai alavancar e ela vai fazer milagre. E acho que isso a gente tem, mesmo quando a gente está desenvolvendo planos museológicos de instituições, muitas vezes a gente tem essa ambição de que aquela instituição ela vai catapultar toda uma região e ela vai transformar o seu entorno e a cidade. E quando, na verdade, quando a gente está falando, primeiro, que acho que as transformações elas são lentas, de longo prazo e requerem investimento contínuo, capacitação e integração de várias áreas. Então, o caso específico de Medellín contou tanto com investimento em urbanização, como em mobilidade, justiça social, distribuição de renda, porque sem essas coisas integrados, o investimento isolado em cultura não transforma a realidade. Então, essa nossa crença da transformação pela cultura, pela educação, ela tem que partir de um desenvolvimento integrado. Então, acho que como um primeiro apontamento para a reflexão da rede, que eu acho que um pouco a gente já vivencia nessa reunião, quando a gente tem a presença da reitora, a presença da pró-reitora, porque as redes de museus, elas precisam sair do universo só daquele grupo de pessoas preocupadas com a preservação patrimonial. A implicação tem que ser da universidade como um todo. O museu, ele é da universidade, não pode ser do grupo de professores dedicados a preservar aquela memória. Eu acho que o investimento das redes e dos sistemas, ele tem que ser integrador mesmo, de se pensar o movimento de maneira de que esse organismo ele não seja estrangeiro naquela universidade, mas que ele atue de maneira integrada com as outras áreas. E isso também se presta à integração dessas instituições com os sistemas municipais, estaduais de museus e com o próprio Instituto Brasileiro de Museus, claro, e com o relacionamento com o IFAM e também com com o próprio Ministério da Educação. Então, acho que essas pontes, né? Eu acho que a gente hoje vive mais do que nunca, a pandemia escancarou essa questão da necessidade da gente fortalecer as nossas pontes, diminuir os nossos muros e fortalecer as nossas pontes, porque sem essa união mesmo, sem dar a mãozinha, a gente não vai conseguir atravessar os anos que virão aí de grandes desafios pela frente. Para além disso, a gente tem discutido muito no IBRAM e eu tenho insistido numa ideia de que a gente tem que trabalhar num tripé. E acho que aí a Rita até trouxe a questão do saber museu, que faz parte aí fundamental disso. E acho que no fundo é o tripé da universidade, se a gente for pensar, porque tem na nossa concepção cada vez tem ficado mais claro que a gente tem sempre que trabalhar com o mesmo investimento em capacitação, articulação e preservação. E nesse sentido da preservação, aí entra toda a parte de assessoramento técnico. Então, toda a preocupação com a institucionalidade, com o cumprimento da legislação, com a gente ter todos os alvarás, todos os documentos técnicos, seguir a legislação. Na parte de articulação, essa necessidade da gente trabalhar em parceria, seja por meio de acordos de cooperação técnica, parcerias público-privadas, a gente tem que investir na nossa capacidade de articulação. Articulação interna, articulação externa e capacitação. Acho que para o IBRAM está bastante claro e acho que essa também tem que ser uma preocupação da rede, a questão da capacitação constante dos técnicos, porque a área de museus também caminhou muito nesse sentido da necessidade de uma profissionalização, de um rigor muito maior de formação dos técnicos, dos profissionais que atuam nos museus. Então, a diversidade de tarefas que esses profissionais têm que desempenhar, a qualificação em gestão, que a gente sabe que é uma deficiência mesmo nos nossos cursos de museologia, uma melhor articulação com os cursos de museologia. Vamos pensar que há 20 anos atrás, quando a rede de museus da UFMG foi criada, a gente tinha 2 cursos de museologia no país. Hoje, eu participei de uma mesa com o COFEM há um mês atrás, são 15
cursos de graduação em museologia e como a gente está se articulando, que diálogos a gente está estabelecendo entre esses cursos. Esses cursos, eles conversam? Qual é a relação de fato que se deu? Porque foi muito rápido, né? Com a criação do Estatuto de Museus, a criação do IBRAM, a proliferação desses cursos de museologia se deu, era uma demanda, claro, né? E o incentivo que houve, eles proliferaram muito rápido. E agora, na pandemia, a gente está vivendo um outro fenômeno, que a Rita até colocou a preocupação dela, dos cursos de educação à distância. Então, vem surgindo aí agora uma outra modalidade de cursos de graduação em museologia à distância. Então, que tipo de profissionais também a gente está formando que vai atuar nos nossos museus? E a responsabilidade da universidade com essa formação. Qual é a diferença entre esses cursos? Então, eu acho que pensando ainda nos museus universitários, esse é um desafio muito grande, uma articulação maior entre os cursos de museologia. E um outro ponto que eu acho que a gente tem discutido, e o acórdão ele é um motivador, como a professora Sandra citou, é a ausência de uma política para os museus universitários. E acho que esse não é um problema só do Brasil, acho que esse é um problema maior. Se a gente for olhar para as nossas universidades latino-americanas, é claro que depende um pouco da conformação da Constituição, né, dos museus em cada um desses países. Mas há uma ausência de uma política voltada para os museus universitários e é uma tipologia bastante específica de museus. E se a gente for considerar numericamente, é uma quantidade bastante expressiva no Brasil. Se a gente pegar os dados do Cadastro Nacional de Museus hoje, da base do IBRAM, ela é uma base dinâmica, autorresponsiva e que a gente também está reavaliando. A base ela foi criada em 2004, ela é anterior, inclusive, à própria criação do IBRAM, e acho que cada vez mais, e acho que o GT foi um aprofundamento dessas discussões que a gente vem tendo interna, de necessidade também de rever a própria constituição da base, o fato dela ser autorresponsiva, que tipo de responsabilidade o respondente tem, porque muitas vezes a gente sabe, no caso das universidades especificamente, que o professor cadastra a instituição museológica no IBRAM e muitas vezes o reitor nem sabe da existência daquela instituição. Então, como também a gente melhorar a qualidade desses dados? Mas a revelia de tudo isso, hoje nós temos na base uma média de 3.800 museus cadastrados. Dentre esses 3.800 museus, aí a gente está considerando todas as iniciativas de memória e inclusive os processos de musealização. Então, a gente tem as unidades de conservação, que é o caso na rede de museus da UFMG, também tem uma unidade de conservação, né, entre as unidades de memória. Então, e lá também tem os jardins zoológicos, os jardins botânicos, então todas as instituições que tenham algum fazer museológico ou alguma, estão cadastrados lá. Dentre esses 3.800, 470 são museus federais. Dentre esses museus federais, pelo último levantamento que a gente fez, inclusive no âmbito desse GT, 214 são geridos diretamente pelo MEC. Então, se a gente fosse pegar a área de relação direta da rede da UFMG, seria com esses 214 museus. Então, a gente pensar que os 25, são 25, né, Letícia, instituições hoje vinculadas à rede, sim. A rede, sim. Mas né? no cadastro somos 15. 15. Mas se a gente pensar nesses 15 ou nesses 25, a gente está falando aí de um número bastante expressivo, pensando em 214, né? São 5%, 10% do número total de museus vinculados ao MEC. Então, eu acho que quando a Letícia fala da rede pensar o seu lugar político nessa discussão, acho que também passa por aí. A rede, ela representa hoje, se a gente for considerar os 25, 10% das instituições vinculadas ao MEC. Ela tem 20 anos, certamente ela é a organização mais antiga relacionada aos museus federais, universitários vinculados ao Ministério da Educação. Então, que aprendizados também, que boas práticas a rede pode fornecer para essa discussão de uma gestão dos museus universitários e pensar sobre esse tripé. Então, porque precisa capacitar,
precisa ter articulação, e dentro da articulação eu colocaria o fomento, porque precisa de linhas de fomento. Acho que na rede fica claro, inclusive, a diferença do edital, né? A possibilidade da universidade ter um edital vinculado à rede. Eu acho que isso é uma boa prática para as universidades, porque isso não existe realmente. Isso, nem se a gente for pensar na realidade dos museus paulistas, que eu conheço bem, os museus estatutários da USP não têm essa relação com a universidade de ter um edital voltado para as instituições museológicas. Então, acho que essa é uma conquista muito expressiva e que merece status de política pública para os museus universitários. Então, a gente precisa de uma linha de editais voltados para os museus universitários. E para os museus federais também, né? Eu acho que o Ministério tomou, acho que nesse sentido o acórdão ele pode ser muito positivo, né? Acho que a relação com os órgãos de controle, eu tenho pouca experiência ainda no Serviço Público Federal, mas eu sei que é uma relação dúbia, né? Porque eu acho que pode ser muito proveitosa, mas também a gente às vezes se surpreende com os resultados. Mas eu partilho da esperança da qual a professora Sandra colocou. Eu acho que o TCU tem sido próximo e bom ouvinte das nossas questões, tentando compreender a complexidade. Eu acho que os órgãos de controle eles têm buscado fazer uma auditoria que escuta, que orienta e que não tenha só uma visão punitiva. Então, eu entendo. E isso chamou a atenção dos ministérios para a responsabilidade com relação aos museus. Eu acho que isso é irreversível. Acho que não dá mais, depois de um diagnóstico feito, de uma pesquisa que foi entregue à Secretaria de Ensino Superior, como a professora Sandra colocou, que tem um censo, a gente concluiu a etapa de pesquisa, a gente não conseguiu um censo, mas a gente conseguiu atingir dos 214, 166 museus. Pelas últimas notícias que a gente teve, a gente ainda não tem as análises nem do IBRAM nem do MEC, mas teve um total de 80% das universidades que têm museus responderam à pesquisa. Então, acho que a gente vai poder produzir também um conhecimento importante a partir dessa base, um conhecimento que a gente nunca teve, nem na formulação da Política Nacional de Museus, nem no Plano Nacional Setorial, porque eu acho que a gente tem uma política instituída, né, em 2009, se a gente considerar o Estatuto, 2010, o Plano Nacional Setorial de Museus, mas são 10 anos bastante turbulentos aí para a cultura, com várias transições, tanto no âmbito federal como nos governos e municípios, que a consolidação dessa política ela ainda é bastante embrionária, né, no sentido de operacionalização dessas políticas. Acho que a gente tem ações mais bem-sucedidas que outras, que até pretendo comentar aqui brevemente, as atribuições dadas ao IBRAM diretamente, né, pela Política Nacional de Museus. Acho que a gente também tem conquistas que dialogam aí com esses 20 anos da Constituição da Rede. A exemplo do Fórum Nacional de Museus, que tem sua primeira edição em 2004, e a gente já tem 7 edições, uma expectativa aí que a gente consiga fazer um próximo fórum em 2021, ainda que numa edição virtual, porque a gente ainda não consegue planejar encontros presenciais, mas que a gente consiga fazer um fórum ano que vem. A instituição da Semana e da Primavera, que eu acho que são conquistas da área, tanto a Semana de Museus em maio como a Primavera em setembro, são eventos que hoje estão consolidados no calendário das instituições museológicas. Mesmo durante a pandemia, a gente contou com mais de 1.200 eventos, a gente teve um grande número de adesão nessa última primavera, discutindo temas importantes, temas interessantes para o campo. O próprio Cadastro Nacional de Museus, então, se foi possível a gente fazer essa pesquisa hoje qualitativa com os museus federais, foi graças à existência do banco de dados do Cadastro Nacional de Museus e a possibilidade da gente acessar essas informações, porque os ministérios não tinham essas informações. Na primeira reunião que a gente fez com o MEC, não tinha ideia de quantos museus estavam vinculados a ele. Então, acho que a existência de um órgão gestor da Política Nacional de Museus e dos próprios que tenham essas informações é muito importante para a gente ter base de geração de conhecimento e de amadurecimento e de melhoria das nossas políticas.
Então, acho que o Cadastro Nacional e o registro, nesse sentido, cumprem esse papel da gente conseguir formular indicadores. Eu acho que é muito importante a gente ter indicadores, a gente construir esses indicadores, porque essas políticas de mensuração, elas são também um caminho sem volta, e se a gente não cria os próprios indicadores que atendam ao campo museológico, a gente passa a responder a indicadores que não nos servem, que são indicadores do volume de orçamento, número de servidores, público, que não dizem da totalidade das nossas instituições, da relevância dessas instituições, da importância das instituições para as comunidades. Então, nós temos que criar esses indicadores. Então, o que caracteriza as nossas instituições? Acho que quando a gente fala em diversidade, muitas vezes a gente se torna refratário em criar nomenclaturas conjuntas, criar eixos agregadores, e isso nos fragiliza. Então, eu acho que a importância da gente conseguir criar essas redes e criar esses espaços de diálogos para que as divergências ocorram, mas que a gente saia desse lugar refratário de o campo é muito diverso, nós somos muito diferentes, então não há conceituação possível. Eu acho que tem que haver conceituação possível, a gente tem que conseguir criar indicadores, a gente tem que conseguir criar linhas programáticas comuns, porque senão a gente se fragiliza muito enquanto área. E acho que o IBRAM pode contribuir muito para isso, e a gente está no momento de rever as nossas políticas. A gente tem uma diminuição muito grande do nosso quadro de técnicos, assim como as universidades, e isso atinge a totalidade dos nossos museus. Então, mesmo antes da pandemia, a gente buscou a capilaridade da educação à distância para a formação, e aí esse programa que a Rita comentou, que é o Saber Museu. Então, tradicionalmente, desde de 2004, né, no início da Política Nacional de Museus, que o IBRAM, ou antes o DEMU, vinha fazendo ações de oficinas, capacitação. Acho que a Letícia até participou das primeiras oficinas de plano museológico, né? E foram muitas iniciativas do projeto Conexões, depois logo da criação do IBRAM, que são iniciativas que a gente pretende retomar. A gente até tem uma reunião agendada para tratar especificamente do Conexões, mas essas iniciativas não bastam mais. Então, a gente reuniu essa plataforma de educação, que hoje tem 6 cursos, a gente já teve mais de 400 mil visitações na página, a gente tem um volume expressivo de inscritos nos cursos, a gente tem uma parceria com a Escola Virtual de Governo, que eu acho que também é uma ferramenta que a gente pode ter acordos de cooperação técnica específicos com as universidades para produzir conteúdos para o Saber Museu. Eu acho que hoje a plataforma existe a parceria com a Escola Virtual de Governo, a gente emite certificado pelo curso, pelo programa todo. Então, são ações que a gente pode ampliar, que a gente pode capilarizar de maneira a atender melhor. Então, a gente pode pensar um curso, por exemplo, de como podem funcionar as redes de museus. A gente pode pensar essas ações, porque eu acho que é muito importante a gente promover essas iniciativas. Eu fiz uma reunião há umas 2 semanas com a Universidade Federal de Uberlândia, que também constituiu uma rede de museus. Eles também estão buscando capacitações e fazer oficinas para o desenvolvimento dos planos museológicos dos seus museus. A Universidade Federal do Rio de Janeiro também constituiu o sistema de museus. Então, eu acho que hoje a gente já tem um volume aí, né, de redes e de sistemas dentro das universidades federais que precisa dialogar. Acho que esse planejamento estratégico hoje não dá mais para ser feito só intramuros das universidades, ele precisa ter uma articulação com os demais, uma articulação com os próprios outros órgãos federais e buscar também parcerias público-privadas, né? Eu acho que tem institutos, tem fundações que podem se tornar parceiros aí nessa caminhada e que possam qualificar os nossos museus, dar saltos de qualidade aos nossos museus. A gente sabe que uma das grandes demandas é por contratos continuados de manutenção preventiva. Acho que nada do que a gente venha a fazer de formulação de política pública, de conceituação,
pode escapar desse elemento cotidiano mais básico, que é a gente conseguir garantir a preservação preventiva predial das nossas instituições. Porque sem isso, todo o resto fica um pouco comprometido e a gente precisa ter essa clareza, né, dessa necessidade primeira. E cuidar desses edifícios é algo muito desafiador. A gente pode dizer que ao longo desses 10 anos de constituição do IBRAM, que além da função de regulação da Política Nacional de Museus, também herdou, né, do antigo Instituto de Patrimônio Histórico, do DEMU, a gestão direta de 30 museus. Então, há um trabalho muito intenso ao longo desses 10 anos de manutenção, de reparo de telhado, e a gente sabe que a gente está o tempo inteiro discutindo a articulação da rede, linhas de fomento, linhas de capacitação, ao mesmo tempo que está lá cuidando do telhado, que essa é a dinâmica aí da vida dos gestores das instituições, que muitas vezes não conseguem sair das amarras aí do cotidiano muito pesado de garantir a manutenção básica mesmo. Então, a gente ter essa compreensão de que a gente precisa de uma política, de uma linha de editais que ocorra todos os anos voltado para isso, eu acho que sem isso realmente é muito complexo a gente conseguir atingir as outras coisas. Então, acho que essa é uma preocupação muito grande e que a gente precisa mesmo que inclusive o legislativo tenha, né, essa clareza, porque a gente tem aí as bancadas dos estados, as emendas parlamentares. Então, a gente tem que buscar essas ações de médio e longo prazo para garantir esse planejamento de maior fôlego para as instituições. Então, acho que nessa linha de capacitação, articulação e assessoramento técnico, que eu acho que é o que a gente precisa formular, acho que essa é o tripé do planejamento de longo prazo. E nessa linha do assessoramento técnico, eu acho que a gente tem desafios muito grandes, né? Principalmente relacionados à preservação preventiva, como eu coloquei, e ao inventário das coleções. Acho que esse ao longo desses 20 anos da rede, certamente, está ali como uma das preocupações, e é um assunto muito premente. Acho que agora, com a virtualização da vida, a gente viu o quanto na frente saíram as instituições que tinham seus acervos melhor conhecidos e que puderam formular ações e atividades a partir desses bancos de dados. E a segurança que isso dá também, seja de informação, seja de documentação, liberdade de criação. Então, acho que esse investimento é um outro investimento que está lá no estatuto, né? Se a gente for voltar à questão do inventário nacional, as próprias resoluções do IBRAM, no sentido de que metadados precisam ser aí aferidos para a gente ter esse inventário, esse conhecimento. Acho que tem a máxima, né, de a gente só preserva aquilo que a gente conhece, é bastante válida nesse sentido. E a gente só, inclusive, consegue reconhecer o que perdeu se a gente sabe o que tinha. Então, acho que há um investimento muito grande dos órgãos de controle, da gente melhorar o nosso cadastro nacional de bens desaparecidos, mas a gente nunca vai conseguir ter clareza do que desapareceu se a gente não souber o que a gente tem. Então, acho que essa dedicação ao inventário das coleções, e aí acho que a universidade entra numa especificidade bastante grande, que para além dos museus instituídos, vão sempre existir as coleções científicas, então, e que também vão merecer preservação e um olhar diferenciado da universidade. Então, essas categorias que são próprias da universidade, dos museus universitários, eu acho que é hora da gente criar uma normativa específica para elas. Então, esses espaços institucionais de memória, as coleções visitáveis, as coleções científicas. No episódio triste do Museu de História Natural, eu pude ler vários artigos publicados no período, no bojo do incidente, do incêndio, e também conversando com os pesquisadores na minha visita. Essa ausência de uma política específica para as coleções científicas é uma outra questão muito séria, e que a gente enfrentou com o Instituto Butantan
e com tantas outras instituições aí que padecem desse viés e que poderiam atrair investimentos internacionais e de outra, se a gente tivesse isso de fato qualificado como uma política. Uma outra questão que eu acho que está aí para a gente estudar são as questões dos fundos de endowment. Acho que isso também, quando a gente vai pensar num planejamento de longo prazo, e isso no âmbito das universidades, eu acho que é até mais fácil de ser visualizado do que das demais instituições. Eu acho que a universidade precisa investir nesse estudo de modelagem de um fundo patrimonial específico para suas instituições museológicas. Isso é uma coisa possível, hoje a legislação já permite, então, e permite inclusive que a universidade tenha mais de um fundo. Então, ele pode ter um fundo específico para os museus e um fundo para as demais ações. Então, acho que a lei ela é de janeiro de 2019, né? Ela teve uma MP, depois eu posso passar para vocês. A gente está no âmbito do IBRAM com um acordo de cooperação técnica com o BNDES para a modelagem de um fundo de endowment para os museus brasileiros. Então, a gente também pretende fazer essa entrega, é algo coordenado pelo Departamento de Financiamento e Economia de Museus, que a gente até pretende fazer ações públicas de divulgação disso no início do ano que vem, mas eu acho que a universidade também pode ter aí no seu planejamento para os próximos 20 anos da rede, da constituição desse fundo. Não é algo rápido, mas é algo que a legislação já ampara e que, tendo a fundação da universidade, tudo isso para vocês, eu acho que é até mais fácil do que para os museus geridos pelo IBRAM, por exemplo. Acho que o caminho já está mais trilhado e acho que é um caminho aí bem animador de longo prazo. E acho que no âmbito federal, a gente tem que ter clareza das nossas conquistas. Eu acho que a legislação museológica brasileira ela é exemplo para o resto do mundo, principalmente quando a gente fala em América Latina. Eu acho que vem de um esforço aí, né, do próprio Instituto do Patrimônio Histórico, que desde a sua constituição, apesar de não ter uma política voltada especificamente para museus, constituiu aí um conjunto significativo de patrimônio, e isso também reverberou nos estados. Cada estado constituiu aí sua história de constituição desses patrimônios, e desde a década de 80, o delineamento de uma política específica voltada para museus, que encontra sua culminância em 2003, com a formulação da política, e depois com a própria criação do Estatuto e do próprio IBRAM. Mas eu acho que aí é um caminho de longa duração desses sistemas, dessas redes, que também tem outros sistemas e outras redes internacionais criadas aí ao longo da década de 90, principalmente na América Latina, e a rede portuguesa de museus, que também caminha nesse mesmo período. Acho que o IBRAM caminhou, a própria criação do IBRAM é uma resposta contundente do Brasil para a importância dos museus no território nacional, para a relevância que isso ganhou no âmbito federal, mas como eu comecei dizendo, as políticas, para elas terem continuidade, elas precisam estar com esse tripé bastante alicerçado. Então, eu acho que ao longo desses 10 anos nós vivemos muitas conquistas e a gente também viveu alguns balanços aí, né? Eu acho que o episódio do Museu Nacional, do incêndio do Museu Nacional e da quase extinção do IBRAM, nos deixou de legado a necessidade de um planejamento estratégico de Estado, que independa das pessoas e das questões pontuais para a sobrevivência. E eu acho que é isso que a gente tem tentado, desde então, consolidar no âmbito do IBRAM e também no nosso pedacinho lá no Departamento de Processos Museais, tentar azeitar essa relação com sistemas e buscar com que essas redes se fortaleçam, porque sem essa capilaridade a gente não chega na ponta, não chega na unidade museológica. E da nossa parte é muito importante que essa política, que essa legislação, ela seja conhecida e que ela faça sentido para os museus, né? Não é fazer um plano museológico porque está na lei, é fazer um plano museológico porque os museus precisam de um planejamento,
porque essa é uma segurança, isso faz com que as questões não se restringam àquela gestão, de que se possa planejar no longo prazo. Então, as instituições, elas precisam ter institucionalidade para elas poderem ser perenes. Acho que esse é o grande papel desse planejamento, é garantir a perenidade com qualidade, e que ela independa aí da vontade individual, porque às vezes essa vontade ela pode ser muito promissora para a instituição e em outras vezes ela não existir. Então, para a instituição poder estar mais segura, é importante que ela tenha esses planejamentos executados e, de preferência, publicizados, que isso faça sentido não só para a instituição, mas para as comunidades na qual ela atua. Então, as instituições, elas só vão sobreviver se elas forem relevantes para as suas comunidades. Então, acho que essa é a outra face da moeda, de por que a gente tem que trabalhar esse tripé, para ter essa relevância. Acho que eu e Letícia tivemos a oportunidade de participar da discussão do reposicionamento de identidade do Museu de São João del Rei, que também está repensando aí seu lugar no mundo, e eu acho que essa crise identitária é muito saudável, né, da gente questionar aí qual que é o papel dos museus hoje. Acho que a rede também tem que passar por essa pergunta. Acho que a pandemia nos impôs isso, né? Jogou luz sobre questões que já estavam aí, mas que a gente não tinha a desculpa da falta de tempo para não olhar. Acho que essa parada obrigatória que o mundo nos impôs nos leva também a uma obrigação de rever o nosso lugar na existência e rever também o papel das nossas instituições museológicas, dessa preservação e de qual que é o papel dessas instituições, que são instituições de longo prazo. Acho que assim como as universidades, os museus são feitos para superarem a vida humana, para serem maiores do que a nossa própria humanidade, do que a nossa existência. Qual que é a relevância dessas instituições hoje? O que elas precisam deixar como legado para a nossa sociedade? Como elas podem atuar para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária, seja nas questões de gênero, seja como as instituições podem se engajar nas questões tão emergentes hoje, como a luta antirracista, a igualdade de gênero, a justiça e a igualdade. Então, como as nossas instituições, acho que essas têm que ser questões norteadoras hoje para a gente pensar a atuação das redes e dos sistemas de museus. Acho que não dá mais para a gente voltar as costas a essas questões quando a gente vai fazer balanços e quando a gente vai pensar o futuro das nossas instituições e das nossas redes de atuação. Acho que, em linhas gerais, eram um pouco essas as minhas contribuições aí para o diálogo, e queria também me colocar à disposição como agente de atuação nessa rede e o IBRAM, e que eu acho que a gente pode construir futuros possíveis juntos. E mais uma vez agradecer ao convite, a confiança que tem sido dispensada ao IBRAM também, como parceiro, como interlocutor nessa jornada. Obrigada. Obrigada, Carolina. Excelente fala. Eu acho que a gente queria ouvir isso aí que você falou. Gostei, eu particularmente gostei muito, porque é muito o esforço que a rede tem feito, né? Eu acho que aqui nessa mesa aqui tem 3 ex-coordenadores, né? Tem eu, Gilberto, a Letícia atualmente, acho que é só, né? Mas eu acho que essa questão da continuidade de coisas que a gente vai se preocupando em algum momento e vai tentando fazer, e que a gente vai, essa coisa que você disse do edital, né? Eu acho
bacana quando você fala que esse edital tem status para uma política, né? E a gente sempre achou isso, a gente sempre quis envolver a pró-reitoria, né, de uma forma mais efetiva na questão do financiamento. E eu acho que a gente tem que ter estratégias para envolver outras pró-reitorias, eu acho que é fundamental, né, que a gente consiga envolver outros setores da universidade nisso e que isso seja algo que faça parte de uma política, né? Porque o nosso edital ele foi fruto de muita luta e ele realmente faz diferença, né? Faz diferença na questão dos alunos. Eu acho que tem outro ponto que você falou que eu acho muito importante, que é a parceria e a integração com o curso de museologia. E eu acho que não só com o curso de museologia, que na universidade foi uma luta da rede também, a criação dos cursos, e o curso de museologia, de arquivologia, de conservação, né? Porque são profissionais que a gente precisa e que não adiantava a gente precisar, a gente não tinha, né? É isso que você falou, quando a rede começou, tinha 2 cursos de museologia. Então, mesmo que a gente quisesse o profissional, era muito difícil conseguir um profissional. Então, hoje, assim, a gente tem nos espaços alunos da museologia fazendo estágios. Eu acho que isso aumenta a possibilidade de crescimento. Então, assim, sua fala tem questões que eu acho que depois lá no nosso debate, né, mais tarde, a gente vai poder discutir, mas eu não quero monopolizar. Eu acho que a gente tem uns minutos, né, Meili? A gente pode abrir para pergunta, não podemos, Meili? Eu acho que já tem questões no chat, Rita. Já? Então vamos lá. Tem uma pergunta, já tem mesmo. Tem uma pergunta da Letícia, que possibilidade teríamos de pensar uma assessoria do IBRAM na construção de programas de gestão de risco nos espaços da rede? Além de fomento, precisamos dessas assessorias específicas. O programa de gestão, a gente está fazendo uma revisão interna do programa de gestão de riscos. A gente tem um grupo de trabalho criado, porque até isso também foi a necessidade que a gente viu, né? O programa, a cartilha e o programa foram lançados em 2013, e a gente fez uma série de oficinas, capacitação, e a gente viu a necessidade de fazer uma revisão. Isso também foi motivado por uma auditoria que a gente teve da Controladoria Geral da União, da CGU, que nos fez uma série de questionamentos sobre institucionalizações do programa. Então, a gente está, nesse momento, fazendo uma revisão do programa de gestão de riscos, justamente para a gente poder dar mais robustez a esse programa e criar uma operacionalização mais clara para que a gente possa pensar essas articulações. A nossa equipe é muito pequena, mas eu acho que a gente pode pensar assessorias, pode pensar a formulação conjunta de um termo de referência que sirva para a construção aí de contratações. A gente também está estudando, a Fiocruz tem uma parceria com o ICRON e com o ICON, na verdade eu acho que é com o ICRON e com o ICC, o Instituto Canadense de Conservação, que é o responsável por essa metodologia das escalas ABC, né, que é o cerne do programa, do plano de gestão de riscos, na verdade. Então, eles também estão com um acordo de cooperação que chamaram o ICON e o IBRAM para uma segunda fase, porque eles desenvolveram um sistema que vai facilitar aí a escala de magnitudes. Então, acho que tem coisas que a gente está plantando para facilitar o acesso a essa metodologia. Mas eu acho que o mais importante é compreender que o programa de gestão de riscos, ele é uma metodologia para o programa de segurança. Então, acho que o mais importante é as instituições terem os seus planos museológicos consolidados e ativos, operacionais, com a linha tática e operacional feitas, com o programa de segurança desenvolvido. E a partir do programa de segurança, aí a gente pode medir as necessidades, né? O que é a grande dificuldade? Porque muitas vezes a gente fala em programa de gestão de riscos, mas a dificuldade é o PPCIP, é o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. Então, talvez a gente pensar em uma articulação IBRAM, Universidade, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Cultura, porque são questões que são comuns a todas as instituições. Então, acho que aí é um caminho também, porque acho
que a gente tem que tomar cuidado também com a panaceia do plano de gestão de riscos, né? Porque não é o plano só que resolve as questões ou que impede que os sinistros ocorram. É a gente estar preparado para isso e mitigando os riscos. Então, o importante é conhecer os riscos e ter ações de mitigação real. E aí, isso depende dos outros tripés todos, que é essa capacitação contínua, que é financiamento, porque às vezes tem o projeto, mas não executou. Às vezes tem o projeto, mas ele está parado no IFAM para aprovação, está parado no Corpo de Bombeiros. Então, vamos... Mas eu acho que a gente pode pensar. Acho que a gente pode marcar uma reunião específica com a equipe de conservação, inclusive, para a gente pensar que modelos aí seriam possíveis de parceria. Acho que está super aberto da nossa parte. Eu posso falar? Claro. Não, porque eu não sei se tem alguém inscrito. Não, eu também concordo, assim, o plano não resolve, mas eu não sei se você concorda, Carolina, eu acho, assim como o plano museológico, tem um caráter quase pedagógico, assim, de Total. reconhecimento, né, de reconhecimento aonde estão os problemas e do que é preciso fazer. Não que ele vá resolver, né, mas ele é talvez um passo de mobilização e de interiorização mesmo do o que é problema nesses espaços, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção dos problemas reais que a gente enfrenta na preservação preventiva, né? Não, eu concordo totalmente. E ele também, ele cria uma escala de prioridade, né, para os gestores e para o próprio, não só para o diretor do museu, mas para as instâncias superiores também. Acho que ele é muito importante nesse sentido mesmo, de um diagnóstico, né, porque no fundo ele é um diagnóstico e a escala ABC, essa metodologia que foi divulgada pelo IBRAM, que faz parte aí do Programa de Gestão de Riscos, ela é uma metodologia de priorização. Então, acho que é super importante mesmo, e acho que o primeiro passo é o diagnóstico, é isso, é conhecer, entender quais são os principais problemas do museu, seja no âmbito da edificação, do risco aos acervos. Eu concordo totalmente, eu não quis de maneira nenhuma dizer o contrário disso, é que eu acho que essas ações, elas já estão contempladas de certa forma no próprio plano museológico. Meili está querendo fazer uma questão? Pode falar, Meili. Então, Carolina, foi muito bacana te ouvir e, como você disse, da diversidade de museus, né, que vocês estão identificando a partir do IBRAM, né, eu penso que a gente tem uma diversidade muito grande dentro da universidade também, né, de museus, centros de memória e documentação, coleções artísticas, coleções científicas, né? Mas talvez a gente tenha uma coisa em comum na maioria desses espaços, que eles são construídos, eles vêm sendo, nesses 20 anos, construídos por professores e estudantes, né? Estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, se por um lado, a gente tem vivido experiências riquíssimas de formação, né, desses estudantes, por outro, no médio prazo, a gente tem um sentimento de um eterno recomeçar, né? Porque os estudantes passam conosco um período, depois eles se vão, né? Pelo seu próprio percurso, né? Acadêmico, seja na graduação ou na pós. Então, quando você comenta da necessidade de capacitação dos técnicos, eu fico pensando assim, o que você poderia nos ajudar a pensar no âmbito da universidade, né? Para a gente não perder essa experiência que é muito rica e formadora dos espaços, dos museus, dos centros de memória serem lugares de formação para os nossos estudantes, mas, ao mesmo tempo, que esse eterno recomeçar não seja a nossa marca, que a gente tenha técnicos, que a gente tenha profissionais com um perfil que dê aí aos diferentes lugares um sossego, uma permanência, assim. Não sei se você entendeu a minha questão, mas ela é um dos dilemas que a gente vive, né? Assim, era isso. Eu acho que esse é o dilema da falta de concurso, né?
porque acho que essa dinâmica faz parte da vida da universidade, né? Dessa relação dos estudantes que eles passam. Uma vez eu estava numa palestra na USP, quando estava na graduação, há muito tempo, e a gente estava discutindo democracia universitária e eleição para reitor, e o Antônio Cândido, saudoso Antônio Cândido, justamente colocou essa questão da permanência do corpo docente e da inconstância do corpo discente, de que eles passam, de que eles são fundamentais para a renovação e para o fôlego e para a existência da própria universidade, mas que eles não têm a mesma relação hierárquica e a mesma relação de implicação com a universidade que o corpo docente, e que o corpo técnico, e que os funcionários. Então, eu acho que o que a gente precisa garantir para os museus é que eles tenham um corpo técnico mínimo, dedicado. E acho que essa é um pleito, né? Porque os museus, eles precisam ter um corpo técnico, porque eu acho que a especificidade da universidade é bárbara, no sentido de ter os estudantes, os professores, esse conjunto, mas o que a gente tem que conseguir garantir é a outra ponta do conjunto, que são esses técnicos que ficam, que têm a memória institucional, né? E que isso também não seja só uma atividade docente. Eu acho que esse corpo técnico específico e contratado, dedicado às instituições museológicas, é uma conquista importante para as instituições museológicas, né? Eu sei que não é uma questão fácil de ser enfrentada, mas eu acho que a única solução real para esse dilema é esse. Acho que, claro, que tem soluções paliativas aí, de acordos com o Estado, com o município, que possa trazer técnicos para os museus, que possa até outras ações de outros modelos de gestão e governança que existem e que são possíveis. E aí também eu acho que depende da abertura da universidade para poder estudar essas outras modalidades de gestão. Porque eu acho que também existe a possibilidade, se chegar à conclusão, não, a universidade não vai fazer concurso para técnicos de museus, acho que dá para estudar outras formas de governança, mas aí tem que se abrir para estudar outras formas de gestão, né? Que seja uma parceria de um modelo de gestão. Acho que tem legislação que possibilita isso, o próprio Emiroski, de você fazer um contrato de fomento, né? Que mantenha uma gestão mista aí do espaço museológico, um modelo não como é o modelo de OS hoje no estado de São Paulo, da gestão das instituições culturais, mas algo diferente disso. Então, acho que tem caminhos. O que eu acho que não dá para abrir mão é dos museus terem um corpo técnico. Acho que esse tem que ser um ponto importante. Obrigada. Não sei se eu te respondi, Meili. Não, são essas questões, né, que quando a gente pensa em institucionalidade, todas elas acabam relacionadas umas com as outras, né? Então, você ajuda a gente a pensar. Obrigada. Rita, seu microfone está desligado. Desculpa. Letícia, você quer falar de novo, Letícia? Não? Não, pode ir. Tá. Eu queria chamar a atenção, Carolina, dentro dessa sua fala da integração, de algumas iniciativas que a rede tem adotado e que eu acho que também poderiam entrar nesse status aí dessa política, né? A gente tem uma experiência da mostra virtual que está no ar agora. Eu acho que é uma coisa que eu acho que a rede precisa aprender a usar melhor
a mostra no sentido de aproveitar mais as experiências que estão sendo colocadas lá. Mas eu acho muito importante conseguir fazer a mostra e manter a mostra, né? Que é essa coisa de que a gente se sentia muito isolado, né? Cada um fazendo a sua coisa no seu espaço, e a ideia da mostra é exatamente nesse sentido, de que todo mundo pode partilhar, ver o que o outro está fazendo, encontrar soluções que às vezes a gente não pensa naquilo, que é também uma forma da gente tampando esse buraco, tampando buraco nunca, mas tentando suprir um pouco essa lacuna de não ter o profissional, né? Quer dizer, eu acho uma tragédia a rede não ter museólogo, né? Nós temos museus que têm museólogo, que é o Museu de História Natural, Tiradentes, o que mais, Letícia? São só esses dois, né? E a DAC, né? A DAC, pois é. Nós temos 3 museólogos. Então, essa questão da mostra também, eu acho que, além da mostra, eu acho que a gente precisa pensar em coisas desse tipo. Como que nós vamos fazer essa fala sua agora? Quais são as alternativas para um não concurso, né? Para não termos um profissional? O que a gente pode fazer? Porque sentar e chorar não adianta, né? A gente já viu que não adianta. Então, essa experiência da mostra eu acho legal, porque a gente vai vendo também o que eles estão conseguindo fazer, o que é possível, né? Espaços mais ou menos parecidos com o nosso, lógico que você tem museus maiores, museus menores, mas eu acho que essa sua fala da gente integrar mais, né? Cada vez mais, que esse é um caminho, eu acho que essa sua fala nos ajuda muito, né? Nos fortalece a pensar em mais atividades desse tipo, que sejam integradoras, né? Eu acho isso importante. Aqui tem o link, né, da mostra virtual, não sei se você conhece, mas sim, eu vi. Seria interessante, né? Eu acho que a própria ação da mostra virtual, eu acho que é uma iniciativa muito interessante mesmo, que pode ser perenizada aí pela rede, porque e acho que isso, várias ações que têm sido desenvolvidas nesse ambiente virtual, né, por conta da pandemia, ou que foram aceleradas por conta da pandemia, têm consistência para se tornarem ações de longo prazo. A gente mesmo tem feito uma série de lives no Instagram do IBRAM, que a gente já atingiu mais de 25 mil pessoas com essas lives. É muito mais do que a gente conseguiria num ano normal de capacitação. E são discussões de 1 hora, uma vez por semana. Agora a gente vai mudar para 15 em 15 dias, porque a gente também não tem esse fôlego, né, para manter essas atividades, mas que acho que são ações que vão ficar. Acho que são legados que a pandemia acelerou e que a gente vai ter que manter, porque elas dão muito resultado. E acho que a mostra virtual de vocês, ela realmente dá essa ideia de rede, e acho que há muitas potencialidades do que se pode trabalhar no sentido de rede, né? Eu acho que essa questão que sempre vem da ausência de museólogos nos nossos museus, eu acho que essa é uma questão que a gente também volta e meia responde. Acho que a gente tem que pensar em equipes interdisciplinares e profissionais para os nossos museus, não são só museólogos, né? Eu acho que a gente também precisa de arquitetos, engenheiros, essa questão da gestão de riscos. A gente perder gradativamente as nossas equipes de manutenção é tão sério, a gente não ter eletricistas nos museus é tão sério. Então, acho que a gente está falando aí de uma perda sucessiva de mão de obra especializada, de mão de obra que conhece esses espaços. Então, acho que principalmente no ambiente universitário, acho que a gente também tem que ter um pouco de flexibilidade com essas questões. Existe o curso de museologia, que outras formas podem ser acionadas aí para suprir essas faltas. E acho que a existência da rede pode facilitar até uma contratação única que possa atender a todos os museus, centralização de contratações, de contratos, um banco de voluntários. Eu acho que existem várias formas de minimizar essa questão. Agora,
com fomento, com um incentivo, também pode-se pensar ações mais perenes, né, de suprir essas faltas. Agora, eu acho que realmente a questão do museólogo, muitas vezes a gente vira como se todos os problemas do museu estivessem restritos à ausência do museólogo. Eu não estou aqui dizendo que os museólogos não fazem falta nos museus, gente. Mas eu acho que a gente precisa garantir equipes interdisciplinares nos nossos museus. E equipes porque a gente exige, né? O plano museológico hoje ele é constituído por 13 programas, idealmente. Então, como é que a gente pode pensar que uma instituição complexa, que tem que manejar 13 ações diferentes, pode ter 1, 2 profissionais muitas vezes? Então, não pode, acho que esse é o problema, nunca vai dar conta dessa diversidade. Agora, estando dentro da universidade, tendo a rede, tendo os professores, e entender as nossas especificidades, porque tem instituições que vão ser muito menores mesmo, que elas vão ter pertinência e relevância e vão a fazer seu papel na sociedade com uma equipe menor. E algumas instituições maiores não, elas vão precisar de instituições de equipes maiores e vão poder, inclusive, prestar assessorias para essas menores. Então, acho que uma rede também pode se valer disso. Então, ter um museu que catapulte mais as ações, as políticas para os outros, que seja mais disparador dessas políticas, que se concentre ali algumas atividades que possam ser de toda a rede, acho que tem que pensar essas estratégias. Letícia está inscrita, mas o Zé Carlos, ele tem uma pergunta, eu queria que o Zé Carlos, em que momento ela falou de lei? Explica melhor. Ele está perguntando qual que é o nome da lei citada, mas que lei, o Zé Carlos, por favor. Será que é o do fundo de endowment? É essa, do fundo patrimonial? Lei de incentivo, que ela falou que acho que é de janeiro de 2019. É a lei de endowment. Eu vou colocar aqui no chat o link da lei para vocês. Ok, tá bom. Obrigada, tá? Obrigado. Letícia, sua vez. A Meili se inscreveu antes de mim. Meili? Não, mas Meili. Não, já fiz. Não, Meili já falou. Agora é você. Na verdade, Carolina, assim, eu queria falar que a sua palestra foi muito inspiradora e me trouxe assim, uma certa... Não que a gente tenha caminhado muito, a gente tem muito ainda que caminhar na rede, mas assim, me trouxe um alento assim, de convergência de visão, assim. Primeiro porque você acentuou muito a importância da gente inventariar os acervos, e isso virou um projeto prioritário dentro da rede. A gente vem trabalhando muito na perspectiva de valorizar os projetos desenvolvidos em rede, de pensar projetos, porque assim, cada unidade tem a sua identidade, tem os seus problemas, mas muita coisa converge, né? Então, a gente vem, e aí eu quero chamar a atenção, é um projeto que o Marcos, né, coordena de perto, ele vem levantando, né, levando adiante esse projeto, envolvendo vários espaços, não são todos, claro, porque tem espaços que têm algumas especificidades, mas são vários espaços. Junto com esse projeto, a gente vem trabalhando a perspectiva, assim, a inventariação, a perspectiva de criar uma política de documentação, de salvaguarda, vem junto com a implantação de um sistema de informação informatizado, porque a gente vê o quanto que é importante manter essa documentação, não dissociar acervo, e hoje, assim, e o quanto que é importante um sistema que permita fazer a gestão desse acervo, né? Mais do que catalogar, que permita fazer essa gestão. Então, eu acho que a rede vem, assim, avançando nesse sentido, a gente já tem um sistema que está implantado em alguns espaços, principalmente no acervo artístico, e vem sendo empregado em outros espaços. Então, a gente vem, de alguma forma, caminhando muito nessa perspectiva e se batendo muito na questão do plano, né?
que a gente acha que a gente está muito aquém, mas desde o ano passado que a gente vem tentando fazer uma oficina, mobilizando todos os espaços, chamando todos os espaços, óbvio que é por uma adesão, né? Nós somos uma rede, no sentido de construirmos esse plano. O Marcos também é uma pessoa que veio me ajudando muito nessa oficina, disciplina, e a gente agora, né, Marcos, está planejando retomar esse trabalho, ele não foi finalizado, os espaços caminharam, né, muito na discussão da vocação, que a gente, isso que você chamou a atenção, eu disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que discutir é a vocação desse espaço, o conceito desse espaço, porque se a gente não tem isso muito claro, porque essa vontade de memória, ela às vezes vem no ímpeto da comemoração, né? Mas, e depois? Como é que o centro de memória caminha? Para que ele serve? A quem ele serve, né? E o Marcos vem me ajudando, a gente vai retomar essa oficina agora em novembro, e eu sinceramente, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu sinceramente espero, assim, eu tenho já usado muita coisa do IBRAM nas minhas aulas, mas eu tenho certeza que a gente vai usar muito dos conteúdos nessa oficina, e eu espero que a gente possa retomar alguma conversa em algum momento dessa oficina, em que também espero que a gente tenha uma adesão grande dos espaços, porque não é brincadeira para os professores terem que coordenar um espaço, dar aula, gerir uma série de questões. Isso é muito difícil, né? Essa falta de equipe. E o que a gente vem caminhando, assim, se batendo muito, tentando negociar, é a constituição de uma equipe única, assim, uma equipe que fosse compartilhada. São muitos pequenos espaços, que dificilmente teriam uma equipe técnica para cada um, né? Claro que os grandes museus têm. Então, a gente vem caminhando nessa discussão de que seria importante ter uma equipe que atendesse a vários espaços e que talvez a gente também constituísse uma reserva técnica compartilhada, porque esse é um problema muito sério nos espaços. A reserva é algo muito custoso do ponto de vista de recursos, e seria uma forma de fazer uma gestão unificada, né? Eu estou colocando isso, não estou querendo estabelecer, mas o quanto a gente vem caminhando um pouco nessa direção, e acho que a gente pode estreitar muito a conversa com o IBRAM e vocês nos auxiliarem nesses projetos, né? É isso. Você quer falar, Marcos? Não, Letícia, estou ouvindo aqui atentamente. Obrigado. Eu acho que esse é o caminho mesmo, Letícia. Eu acho que reservas técnicas conjuntas, né? A gente sabe da dificuldade disso, mas das iniciativas também que já ocorrem fora do país e das iniciativas que existem mesmo no Brasil, né? De reservas municipais. Eu acompanhei Mariana no desejo de criar uma reserva única na prefeitura, que acabou não se consolidando, mas eu acho que esse é um caminho muito promissor. E uma equipe única também para essas instituições menores, eu acho que é uma saída muito, muito sábia. E, inclusive, a questão da legislação, né, que ampara a criação de associação de amigos, de pensar isso, uma associação, de repente, de amigos da rede, enfim, pensar aí qual seria a melhor figura jurídica, mas isso possibilita a inscrição de planos anuais na Lei Rouanet, que vocês possam captar para manter projetos e ações, acho que buscar diversidades de fontes fora da universidade também. Eu acho que tem que considerar esses elementos no planejamento, né? Eu acho que isso não tira a responsabilidade da universidade para com essas instituições, mas criar uma diversidade de fontes, eu acho que também é um futuro inescapável aí para os próximos anos da gente. E isso é bom também, não só pelo recurso, mas porque traz outros elos de significado para as instituições, outra relação com a sociedade. Então, acho que principalmente Minas, né, que tem grandes empresas, tem negócios que podem aí ter interesse. Então, eu acho que pode ser um caminho mesmo. E contem com a gente, comigo especificamente, com o IBRAM aí para pensar essas estratégias aí, né, de futuro.
Tem mais uma questão aqui, Carolina, que é do Museu da Matemática. Eu não sei quem é que está no museu, está fechada. Bom, mas eles estão perguntando se os museus podem entrar com projetos na Lei Rouanet ou precisa constituir ainda esses grupos, tipo Precisa amigos. ter uma figura jurídica, né, para poder entrar com projetos na Lei Rouanet. Não pode ser diretamente à universidade, mas uma fundação ligada à universidade pode. Então, ou uma associação que venha a desenvolver um projeto em benefício do museu. Então, agora, o plano anual especificamente já tem que ser uma associação ou a fundação que tem uma relação direta e perene com a instituição. Mas os projetos específicos podem ser feitos. Acho que, havendo o desejo de conhecer melhor a Lei Rouanet e as possibilidades de incentivo, a gente pode organizar, Letícia, com o departamento da Eneida, uma oficina para vocês sobre Lei Rouanet. Eu acho que a gente pode conversar com ela, da gente fazer uma coisa fechada para a rede, uma tarde. Acho que isso também, agora que a gente está todo mundo craque na internet, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade e eu posso conversar com ela da gente inserir isso. É muito bom, a universidade ela ainda não se abriu para essa diversidade de financiamentos, assim. É uma ou outra iniciativa então, assim, e particularmente a Lei Rouanet é algo que acho que a gente precisa de passar a usar, né? Para quem está nos museus municipais, estaduais, isso é uma rotina, né? Mas na universidade não, a gente tem outros caminhos, mas eu acho que a gente precisa mesmo de abrir o nosso leque de financiamento. Gente, tá ótima a conversa, mas a gente tinha planejado até 20h30, a gente já passou um pouquinho, eu acho absolutamente compreensível, tendo em vista a riqueza da fala e a sua presença aqui, Carolina, mas a gente te pediu até as 8h30 e nós já estamos, né, avançando neste horário. Eu acho que, se não tem mais nenhuma questão, eu queria muito agradecer em nome da rede. Não sei se Meili ou Letícia querem fazer uso para agradecer, mas para a gente foi realmente um prazer. A sua fala, como a Letícia já disse, foi inspiradora. Eu tenho certeza que a oficina que a gente vai fazer agora vai ter muito assunto, tá? Muito obrigada, e essa sua promessa de parceria, de consultoria, né, trazer alguém para conversar com a gente, e essa possibilidade de virtual também, né, fica mais fácil do que todo mundo se deslocar. Eu acho que a gente ainda vai te incomodar mais um pouquinho depois, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Foi realmente um prazer, e acho que abrimos muito bem, né, Letícia, a nossa comemoração de 20 anos. Nossa, muito bem. Com chave, tá? Assim, abrimos com chave de ouro. Isso. Então tá. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Foi muito agradável, além de tudo. Obrigada. Ah, que bom para a gente também. Vamos encontrar mais vezes. Tomara. Sim. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Carolina.